né. Então a fantasia serve como uma proteção a isso. E é claro que a análise levada às últimas consequências é poder chegar ao cerne desse roteiro, dessa fantasia, e entender como ela nos protege, do que ela nos protege, como ela nos protege. Isso faz com que a gente possa inventar uma outra história e não só repetir com o mesmo roteiro, né. Então isso dá um pouco mais de liberdade de criação, vamos dizer assim, o que não é pouco. Tipo assim, eu sei o que está acontecendo nos bastidores, eu não estou vendo só a cena pronta. Sim, eu sei que eu sou um bom dramaturgo, vou continuar tendo uma boa dramaturgia na cena, mas eu vou poder fazer comédia, vou poder fazer terror, sei lá, vou poder brincar com esses outros roteiros que vão também, né, esse real sem essa borda é de fato insuportável. Então, mas como ter essa borda é o que eu tenho pensado, né, uma borda que tem que ser flexível, né, e não enrijecida, como na neurose a gente tenta construir. Uma borda que tem mais a ver com a ideia de dique, de paredões de rocha, do que necessariamente ah, uma ideia dinâmica, né. É muito bom. Aqui uma ideia só rapidamente, só para fechar esse ponto aqui. Por que que o Lacan volta e vai dizer dessa ideia dos conjuntos? Tem algo desse ser, tem algo dessa certeza, tem algo disso que Descartes coloca, que está contido na ideia de ser, e tem algo da ideia do não ser, que também está contido. É a ideia do conjunto, da presença, da ausência, e é por isso que ele vai recorrer à teoria dos conjuntos para explicar, né, que na verdade, isso que eu dizia ao Anderson há pouco, não é uma coisa e outra, né, mas na ideia do conjunto pode ser, logicamente, o A e o B pode ser uma coisa e outra, né? Ou seja, o A está contido no B e o B está contido no A. E as duas coisas são diferentes e ao mesmo tempo as duas coisas são iguais. Então, é essa lógica que tem que ver com o inconsciente, não é que não é só externo, mas é interno, não é só interno, mas é externo, e é por isso que a gente trabalha com isso, né, dentro da experiência analítica. E tem sempre um momento de ver, de compreender, de concluir, que é uma ideia que o Lacan retoma aqui, né, dentro dessa nossa proposta, que passa, né, assim, pela experiência do tempo, né, assim, o Lacan está falando muito na ideia do tempo, ele vai, né, o Lacan em outro momento aqui está retomando, mas ele vai dizer que tem sempre essa experiência que o inconsciente ele não é cronológico, mas ele é lógico. E a gente tem um tempo de ver, de fato, a coisa em si, o insuportável. A gente tem um tempo de compreender e a gente tem um tempo de concluir. É a mesma lógica que orienta uma sessão analítica. Um tempo em que o sujeito vai ver, falar daquilo, tentar compreender, e um momento que nós vamos precipitar essa conclusão, seja às vezes encerrando a sessão num ponto, que é uma forma de precipitar a conclusão, né, porque senão o sujeito é isso, ele nunca conclui, ele nunca conclui, a gente faz o inverso, né, é para emergir esse sujeito do inconsciente e dar substância a ele. Por que que a gente corta uma sessão, às vezes, em 5 minutos? Porque a gente sabe que no minuto 5, segundo 2, ele vai começar no blá 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 para tamponar aquilo que emergiu como a sua verdade. É porque a gente corta que o sujeito ele vai passar a semana com aquilo encucado, trabalhando aquilo, né? Ou como diz aquela, eu não achei que eu não tinha entendido nada, eu escutei, de repente ela vem e ela produz um texto que eu tentei fazer aqui, deu
3, 4 páginas, ela fez um pequeno texto que sintetizou tudo. É isso. Maravilha. Eu pensei, assim, da gente fazer uma pequena proposta. Eu fiz essa proposta do tempo, né? Eu pensei da gente fazer aqui, onde estamos, 1, 2, 3, estamos, pera aqui, só olhar aqui, 10 pessoas, só sabe contar. A gente vai a Keila vai mandar esse texto para a gente aí no WhatsApp depois, e eu vou colocar para vocês aqui vamos dividir em 3 salas. Vocês vão ver um fragmento desse livro lindo, que é lindo mesmo. Eu digitalizei uns pedacinhos para a gente trabalhar ele em separado e ter um momento de concluir, né, no fim das contas. Já que a gente falou tanto do tempo de ver, tempo de compreender, às vezes esse tempo de compreender ainda vai se estender, mas a gente vai tentar concluir alguma coisa da experiência que tivemos, relacionando lugar, relacionando tempo. A gente começou um pouquinho atrasado, então acho que dá para a gente estender uns 20 minutos para fechar com a experiência. Para ser mais objetivos, vamos em 2 salas, e aí eu divido com vocês o texto. Vocês vão sair, vocês já sabem desse procedimento, a Letícia talvez vai descobrir isso hoje. Vocês vão sair, vão se encontrar nessa sala, vocês vão ler juntos esse fragmento poético que tem a ver com o tempo, e a gente vai depois voltar para a gente tentar dividir um pouco dessa experiência. Nós não vamos demorar para não estender muito o nosso tempo, então 6 minutinhos, vou pôr 7, porque eu vou passar eu vou mandar para vocês o texto no WhatsApp, o link, que aí a gente consegue trabalhar. Vocês vão poder ter um tempo para conversar. E a gente volta para fechar, compartilhando o momento final. Ok? Então, até daqui a pouquinho. Vocês vão estar indo aí para outra sala, assim que termina o tempo, vocês vão estar voltando para cá, aí podem ligar o microfone, a câmera, porque sempre vem desligada, ok? Eu tinha dividido aí agora eu projeto aqui. Esse livro, né, do Bartolomeu Campos de Queiroz, bom, vocês já me viram usar aqui, eu gosto muito, muito dele. A primeira parte, cadê o livro? A primeira parte desse livro eu acho muito bonito, quando ele diz assim: só existe um tempo, o tempo vivo, né? Depois ele vem com essa sequência: muito, muito mais, passarinho repousa, dorme, torna a voar e voltar ao ninho. O tempo não tem ninho. Ele está sempre acordado, viajando e vigiando tudo. Sabemos que ele existe porque modifica todas as coisas. O tempo troca a roupa do mundo. Ele muda a história, desvia águas, come estrelas, mastiga reinos, amadurece frutos, apodrece sementes. Nada fica fora do tempo. Moramos dentro dele, impelidos de abraçá-lo. Moramos dentro dele e impelidos de abraçá-lo. O tempo foge para não ser amado. Quem ama, para e fica. O tempo foge. É lindo o livro, por sinal, assim, como são muitos, né, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Acho que eu devo ficar com essa provocação, não vou para sequencial. Talvez aqui já dê para a gente articular a proposta inicial, né, de um tempo, de um lugar, né, pensando um pouquinho a partir do Bartolomeu, de um pouquinho de poesia. Queria escutar um pouquinho o que vocês passearam aí, o que vocês anotaram no celular, no caderno, de um tempo, de um espaço. Marielle, você quer, antes de você sair, dividir um pouquinho?
Então, né, naqueles temas que você citou para a gente colocar, né, eu tô vendo no Instagram essa coisa de ver nas redes sociais todo mundo feliz. Nossa, pai, dá uma certa dorzinha de cotovelo. E aí começamos falando exatamente de praia, de sol, e é exatamente isso que eu coloquei, né? A vontade de estar numa praia e me planejando para ir em janeiro, que é o meu tempo, né? Essa organização toda de fazer parte também dessa felicidade plena que redes sociais demonstram. Olha, vou te dar uma dica, não olhe as redes sociais da Keila, porque ela vai postar as fotos lá da praia que ela está. Pois é. Vou olhar, quem sabe eu me inspiro no lugar que ela está. Hein? Pode ser, você pode trocar uma ideia com ela para a próxima. Pois é. Muito bonito. É, onde você está? Na verdade, não é praia, gente, é aqui em Atibaia. É um hotel, um resort que tem aqui, é bem legal. Tem muita piscina, assim, as crianças estão o dia inteiro brincando. Mas não é praia, não, tá? Ele tem um tema de praia, mas não é praia, não. Mas é muito gostoso. Bom saber, uma dica legal. Para quem acha interessante a ideia de praia, mas não quer ir para a praia, uma boa dica. Exatamente, porque, gente, quem tem criança sabe que criança dá trabalho na praia. Então eu prefiro vir, assim, para um parque aquático que dá menos trabalho, entendeu? Maravilha. Legal, Keila. Obrigado aí, Marielle. Keila, você quer aproveitar a puxada aí que você já... Quero sim. Eu achei interessante que quando você pediu pra gente falar de um lugar, e eu tenho assim, não sei, é como um mantra, sabe? Para me acalmar à noite. Eu tenho uma imagem assim que eu sempre trago, que foi uma visita que eu fiz na UFLA. Eu acho que eu tinha em torno de uns 15, 16 anos. E lá na UFLA eles tinham um campo assim de plantação de eucaliptos na época. E nessa época, nos meus 15, 16 anos, eu e meu irmão, a gente estava numa vibe de cantar, assim, a gente queria formar uma dupla e a gente estava investindo nisso. E aí, em Lavras, tinha meus primos que trabalhavam com música e a gente estava indo algumas vezes para lá, e numa dessas idas a gente foi nesse campo da UFLA. E a gente caminhou, assim, debaixo dessas árvores, e eu senti tanta paz e tanta tranquilidade naquele lugar, que é uma imagem que eu sempre trago quando eu tô ansiosa, quando eu quero dormir, é uma imagem que me acalma. E aí eu trouxe isso, e falei, um lugar, bom, aquela plantação de eucalipto onde eu caminhei, assim, eu vi as flores, assim, as folhas, é um lugar que me acalma. E aí o momento, eu acho que é exatamente esse, acho que é esse momento da minha adolescência, que era um momento de muita confusão, de muita decisão que eu tinha que tomar, e eu me sentia realmente muito sozinha naquele momento, e eu acho que, de certa forma, eu estou passando isso de novo, né? Estou aqui me desafiando com quase 40 anos na faculdade, começando uma vida nova, de alguma forma, então acho que me fez lembrar isso, assim. Um modo de dizer, né, que o inconsciente ele é bem atemporal, né? Exatamente. E aí, quando a gente foi falando durante a aula, eu fiquei, nossa, realmente. E aí tem tudo a ver com o texto também que eu fiz essa semana, enfim, tá tudo ali junto e misturado, né? Uhum. Letícia, como é que foi para você aí essa aventura, Letícia? Bom, eu fiz escolhas bem simples, mas pensando sobre elas, foram escolhas que me remetem a muita paz. No momento, entanto que no lugar eu coloquei a minha casa, que no caso é a casa dos meus pais, aqui em São Lourenço, que é o lugar para onde eu sempre fujo, né? Aí de Varginha, da correria, da loucura, o lugar onde eu sei que eu estou em paz e feliz. E o momento também, né, de tempo, eu coloquei uma viagem que eu fiz para Campos do Jordão em 2021, ano passado, e que foi também um período de dias, foi uma viagem muito tranquila, sem ser daquelas viagens que você faz muita coisa programada, e foi um tempo, assim, de paz mesmo, de relaxar, de contemplar,
E aí foram essas escolhas. Bom, então você é de São Lourenço. Isso. A Érica também. É, acho que ela já saiu aqui, né? Ela não, mas ela está, né? Porque na verdade originalmente ela é de Belo Horizonte, né? Mas ela mora numa cidade bem próxima e meio que mora em São Lourenço também, então. Ai, que legal. Bacana, é fácil de encontrar e de repente um café. Com certeza, pertinho. Bacana, gente. Cesdúnia, o Anderson, Gabriela, Maria Eduarda. Eu vou falar, então. Você só está fazendo a nossa chamada, convocando, né? Eu coloquei um lugar, o primeiro lugar que me veio à mente foi Campanha, que é a minha cidade natal, né? E um tempo, eu naturalmente coloquei a infância, porque para mim, acho que o tempo, eu sempre quando me perguntam isso, se você pudesse voltar em algum momento da sua vida, qualquer momento, qual o momento que você voltaria para resgatar, né? E eu sempre coloco a infância. Para mim foi o tempo mais leve que eu pude viver, né? Acho que agora eu estou voltando a viver ele de novo, estou resgatando esse tempo de novo. E eu gosto de brincar que eu gosto muito quando o Rubem Alves fala assim, né, que ele nasceu velho, que eu me identifico muito com isso. Eu acho que eu estou fazendo meio que a trajetória do Benjamin Button lá. Nasci velha, agora estou criançando. E está sendo muito bom esse processo. Então, nada melhor do que esse lugar e esse tempo. E, de fato, daqui a uns anos é para lá que eu vou mesmo. Vou voltar. É um bom lugar, né? Assim, tem algo de um desejo que às vezes a gente se perde, né? Que na criança é muito vivo, né? Tem uma passagem do Lacan que conta-se que alguém liga para ele, nossa, eu queria conversar isso tipo 3 horas da madrugada, e fala, nossa, eu acabei de ter uma sacada do teu seminário, eu queria muito te contar tal e tal coisa. E aí o Lacan simplesmente diz, me encontra no café daqui 10 minutos, e bate o telefone. Né? E aí a pessoa fica naquela, bom, será que era verdade o que o Lacan estava dizendo? E aí a pessoa pensa, nossa, se for verdade e eu não for, vou deixar o Lacan esperando, né? Aí, e se não for, eu vou sair daqui nessa hora da madrugada e não vou encontrar ninguém. E a pessoa vai, né, e tá lá o Lacan, exatamente esperando a pessoa conforme ele tinha dito. Isso sinaliza duas coisas, né, uma, essa relação com a palavra, né, que é muito do analista, outra, essa relação com o desejo, né, que não tem tempo, não tem, assim, condições, que é igual a criança, né, beleza, não encontra, não tem que ser desse jeito, assim, não, vamos, fazemos, né, que é uma coisa bem da criança, né, que a gente vai, às vezes a partir das resistências, deixando, perdendo, né. Acho muito, muito bacana. Eu vou fazer o seguinte, né, assim, porque por falar de tempo, a gente também tem um tempo de concluir. A gente vai concluir de uma forma um pouco diferente. Vou aproveitar, vou pedir para Maria Eduarda, Gabriela, o Anderson, escreverem, se ficarem à vontade em fazer isso, claro, né, lá no WhatsApp, o que pensou do tempo, do espaço, compartilhar com a gente no WhatsApp. E, Keila, eu vou pedir para você retomar o teu escrito também lá no WhatsApp, mas também fechar com ele hoje. Eu acho que ele fecha bem tudo o que nós conversamos aí aqui nesse encontro, nesse esforço de transmissão. Tá bom. Só um minutinho que eu vou abrir ele aqui. Xanilton, como eu ainda não me cadastrei aí no sistema, eu estou fora do grupo. Então, tão logo eu consiga me cadastrar, eu posto os meus escritos aqui. Então, Keila, fazendo reverberar, eu achei que você trabalhou, né, bastante aí para essa lição de hoje, né, você conseguiu traduzir isso num texto.
eu não combinei isso com você. Normalmente eu faço um finalzinho e dessa vez eu falei assim, não deu tempo de fazer, olha só, o que ela fez, isso foi uma transmissão de inconsciente. Muito bom, Keila. Foi sim, só um minutinho que eu vou abrir ele aqui de novo, viu? Tranquilo. O inconsciente tem um momento de abertura, tem um momento de fechamento, a gente entende disso. Agora estava um pouco fechado, a gente está convocando ele para abertura e também para o fechamento, né? Porque ele que vai fechar esse momento para nós aí hoje. Tá bom. Ele não quer vir não, gente, peraí. Bom, então eu dei o nome nele de infinito, né? E ele diz assim, como dizer de mim se não estou aqui nem ali? Existe um lugar onde eu possa existir? Demasiadamente escorro pelas entranhas estranhas tão absolutas do tempo. Tempo este, tempo aquele tempo, naquele tempo, noutro tempo. Entre tantos tempos, há de estar um pedacinho meu, desfragmentadamente, peças soltas de uma quebra-cabeça, sem imagem, sem cor, sem dor, sem odor. Bom, que assim seja, pois sendo nada, posso ser tudo, uma tela em branco, em busca de uma gota de cor. Muito bacana, muito bonito, né? Que a gente possa aproveitar dessa cor, né? Que desse espaço de construção, de invenção. Espero que tenha sido um bom encontro para todos vocês. O próximo encontro no mês que vem, daqui 15 dias, a gente vai para a 4ª lição para falar sobre a rede dos significantes, entender como é que essa lógica funciona na proposta do Lacan. Espero que tenha sido bacana, né? Bom, eu vi muita cor, muita beleza nesse encontro. Obrigado a vocês, obrigado a cada um, e até lá, né? Até o próximo encontro. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Gente. Bom fim de semana. Tchau, gente. Tchau. Até.